Fala pessoal, professor Ives falando, tudo beleza? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a associação de espelhos planos, tá? Então esse nosso pequeno cursozinho que a gente vai estar disponibilizando aí no canal do YouTube é um curso em que a gente vai falar um pouquinho sobre associação de espelhos, translação de espelhos e rotação de espelhos. São alguns assuntos, tá? Que são abordados no conteúdo dos espelhos planos e que eu consegui verificar aos longos dos anos dentro de sala de aula, que são os assuntos que os alunos possuem maiores dificuldades. Então talvez essa seja sua dor e eu possa sanar agora contigo, tá? Então vamos entender rapidinho o que é que vai acontecer aqui nessa associação de espelho ou jogo de espelhos, tá? Bom, nessa associação ou jogo de espelhos, a gente tem um caso clássico onde a gente tem um espelho e a gente tem outro espelho. E entre esses espelhos tem esse ângulo aqui que a gente chama de 90, tá? Então esse ângulo entre os espelhos a gente chama de θ, que nesse caso aqui é 90 graus. Bom, o que é que a gente sabe? Quando a gente se acorda pela manhã, a gente vê, né, uma imagem, geralmente é da gente, projetada em um espelho. Então, cada espelho tem a capacidade de gerar pelo menos uma imagem, tá? Então, o que é essa imagem? Essa imagem é a projeção do objeto. E o espelho, ele faz o quê? Ele é uma aplicação direta de uma coisa chamada reflexão. O que é que acontece na reflexão? Ó, esse objeto aqui, ele emite uma luz, tá? Essa luz atinge o espelho 1 e é refletida nos olhos do observador, beleza? Então, existe aqui um raio incidente, existe aqui um raio refletido. Só que o observador tem a impressão de que a luz ela anda em linha reta, tá? E que aí, essa luz, ela tá vindo justamente desse raio refletido. Então, a gente faz esse prolongamento desse raio refletido, ó. E quando faz esse prolongamento, visualiza que o observador tem a impressão de que a luz está vindo daqui, tá? E aí esse ponto da gente ter a impressão de onde está vindo essa luz, ou de onde está vindo esse raio de luz, é justamente a projeção do objeto que a gente chama de imagem. Então essa imagem aqui eu vou chamar de imagem 1, beleza? Ah, Ives, mas se o espelho 1 ele já consegue fazer uma reflexão, então talvez o espelho 2 também consiga, né? Mas vamos debater um pouquinho mais sobre as características dessa imagem aqui, tá? Primeira característica é o seguinte: se essa imagem estiver a uma distância do espelho 1 de 1 metro, como a gente tem um espelho plano, a distância da imagem 1 ao espelho 1 também será 1 metro, porque a distância do objeto tem que ser igual à distância da imagem, beleza? O que é que vai acontecer? Vai acontecer, então, uma outra reflexão, tá? Essa outra reflexão, ela vai atingir o espelho 2, tá? Então, ela vai vir aqui, ó, vai atingir o espelho 2, raio incidente, e esse raio refletido vai atingir os olhos do observador. Então a gente vai ter aqui o raio incidente e o raio refletido. Só que pelo princípio da propagação retilínea, o observador vai ter a impressão de que a luz está vindo desse raio refletido. Então a gente faz o prolongamento e quando chega aqui ele tem a impressão de que a luz está vindo para cá. Como ele tem a impressão de que a luz está vindo para cá, se forma uma imagem. Uma imagem que é proveniente do espelho 2, eu vou chamar de imagem 2. Então, até então, a gente tem duas imagens porque tem dois espelhos. Ives, mas eu me lembro que tem uma equaçãozinha, né? Sim, tem uma equaçãozinha. O que é que essa equaçãozinha fala? Essa equaçãozinha diz o seguinte, que n é igual a 360, que é justamente uma circunferência, dividido por θ, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1, tá? Então, vamos lá. Quem é que é o θ da gente? O θ da gente é o próprio 90, né? Então, a gente vai ter n sobre 360 dividido por 90 menos 1. O que é que vai acontecer? Toda vez que eu tenho 360 dividido por 90, n igual a 4 menos 1, n é proveniente de 3 imagens. Ives, e onde é que danado tá essa terceira imagem aqui que vai acontecer? Bom, vamos lá. Comentando mais um pouquinho sobre a característica da imagem 2, tá? Se ó, o objeto tiver a 3 metros do espelho 2, a imagem também vai estar a quanto? A 3 metros, tá? Beleza? E aí, Ives, e a outra imagem, ela se forma como? Como é que acontece o processo? Então, vamos lá. Ela acontece assim, ó. Vai ter um raio de luz que vai atingir o espelho 1, tá? Esse raio de luz, depois, ele vai sofrer reflexão. Quando ele sofrer reflexão, ele vai atingir o espelho 2 e, consequentemente, vai atingir os olhos do observador. Então, o observador tem a impressão de que o raio de luz vem daqui, ó. E aí, corresponde justamente a esse ponto que
que é o ponto onde vai se formar a imagem 3. Ives, e essa imagem 3 é quem? Se você reparar, ó, a imagem 3 é a imagem que estava em 1, que foi projetada no espelho 2. Ou a imagem que está no espelho 2 e é projetada no espelho 1, tá? Então, é assim que a gente consegue formar várias imagens. E olha os detalhes. Aqui, quanto é que é a distância? A distância aqui é 3 metros. Consequentemente, a distância aqui é quanto? 3 metros. Ives, e a distância aqui, ó? 1 metro. E a distância aqui? 1 metro. O que a gente verifica? Que as imagens, elas são o quê? Simétricas. E aí, vamos para um detalhe geral. Ives, olhando aqui para a equação, eu estou vendo que à medida que isso aqui diminui, o número de imagens vai aumentando. Quer dizer que se essa relação entre dois espelhos aqui for diminuindo, vai acontecer do número de imagens aumentar. Se essa relação for aumentando, vai acontecer a eventualidade do número de imagens diminuir, tá? Então, por exemplo, quando você vai lá no cabeleireiro, acontece a eventualidade de você ter dois espelhos assim. Ou seja, você tem um espelho na frente, você tem um espelho atrás. O ângulo entre eles é justamente 0 graus. Ives, então se eu pegar e botar na equação, né? Botar na equação, eu vou ter n, que é igual a 360, dividido por 0, menos 1. Caramba, Ives, mas quanto é que é um número dividido por 0? Aí vamos raciocinar rapidinho as observações, ó. Eu vou ter 360 dividido por 1 é igual a 360. 360 dividido por 0,1 é igual a 3.600. 360 dividido por 0,01 é igual a 36.000. 360 dividido por 0,001 é igual a 360.000. E assim sucessivamente. O que é que você verifica? Que à medida que esse denominadorzinho aqui de baixo, ó, ele está diminuindo, esse valor do número aqui está aumentando. Então, imagina que eu botei um número bem pequenininho, 0,0000000000001. O que é que vai acontecer com esse número de imagens? Ele vai ser o maior possível. O maior conceito de número, ou seja, o maior possível que a gente conhece, é justamente infinitos. Então, é por isso que quando a gente olha lá no fundo do espelho, quando tem o espelho na frente e o espelho atrás, no cabeleireiro, no barbeiro, quando ele vai mostrar o famoso pé do cabelo, a gente vê lá dentro infinitas imagens, tá bom? Então, essa daqui foi a aulinha um pouquinho sobre associação de espelhos ou jogo de espelhos. Espero muito ter te ajudado. Se esse conteúdo te contribuiu, sanou alguma dúvida, te ajudou de alguma forma, compartilhe com teus colegas que acham que precisa dessa informação, tá? Um grande abraço. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e, se possível, deixa o like, tá bom? Valeu e até uma próxima aula.